O que é uma derivada? Bom, para que possamos entender o que é uma derivada, a gente primeiro precisa entender uma relação extremamente importante que existe em retas. Então, o que é uma reta? Bom, uma reta é nada mais do que uma reta. Todos sabemos intuitivamente que é uma reta. E essa reta, ou qualquer outra reta, ela terá um ângulo de inclinação, ok? Que diz respeito a quão inclinada ela está em relação a, digamos, o eixo horizontal aqui. Porque comumente nós representamos uma função por x, né, sendo o valor do eixo da coordenada horizontal, ou seja, quão para o lado e para qual lado, dependendo do sinal, está, e y na posição em que determinada coisa se encontra no eixo vertical. Para uma reta, ela em função de x, a coordenada y dela seria um determinado valor, que pode ser chamado de a ou m, né, são a mesma coisa, são notações comuns que existem, e esse valor é o chamado coeficiente angular desta reta, e outro valor comumente chamado de b, que é o coeficiente linear. Por que esses nomes? Fazem total sentido. Perceba que caso o coeficiente angular seja nulo, ou seja, seja zero, o que acontece é que o valor de y não depende mais de x, porque 0 vezes x seria simplesmente zero, então teríamos que y seria igual a uma constante apenas, b. E é impossível que tenhamos uma reta totalmente vertical, porque isso demandaria um coeficiente angular infinito. Então, esse coeficiente angular, ele é a derivada da reta, que é uma derivada extremamente simples. Mas o que é uma derivada? Bom, a derivada nada mais é do que justamente uma informação que diz respeito a quanto que determinada informação varia com relação a outra informação. Essas duas informações sendo y e x. Então, perceba, para a reta, o valor da derivada ela independe do ponto em que você esteja na coordenada independente, em x. Porque caso peguemos quaisquer dois pontos nessa reta, aqui eu tracei bem fraquinho outra reta cujo coeficiente angular é o mesmo, por isso as duas retas são paralelas, mas o valor de b difere. Para que apenas possamos ter uma referência de que a única coisa que influenciará nessa variação é justamente o coeficiente angular. Então, veja aqui que, caso peguemos dois pontos nessa reta, teremos uma variação em y e uma variação em x, comumente denotados como esse triângulozinho, que é a letra grega delta, né? Isso significa uma variação. E a razão, ou seja, a divisão da variação em y pela variação em x, ela é constante para quaisquer dois pontos que nós peguemos nessa reta. E nessa outra também, como são paralelas, nós podemos pegar quaisquer dois pontos, ou também podemos pegar outros dois pontos quaisquer nessa reta aqui, e a variação em y, a razão da variação em y pela variação em x, será constante. E será o valor de a, ou m, porque ambos são iguais. Então, o coeficiente angular a derivada dessa reta, que é justamente quanto que y varia em função de x, né, em um determinado ponto, é a mesma para todos os pontos e é justamente esse coeficiente angular. Mas isso, para uma função mais complexa, não linear, ou seja, não uma reta, né, pode variar bastante. Vejamos agora o caso dessa função aqui, que é a famosa parábola, na qual
y é o quadrado do valor de x, né? Então por isso que temos aqui sempre valores positivos, porque caso x seja nulo, então y será zero também, porque é o quadrado disso. E o quadrado nós sabemos que é uma função que sempre retornará um número positivo. Agora, essa função não é uma reta, então caso peguemos dois pontos e tracemos uma reta nisso, nós podemos achar o coeficiente angular dessa reta. Mas isso não necessariamente nos informará que em determinado ponto essa função, ou seja, o valor de y, ela está crescendo ou diminuindo, eu digo, a taxa de variação dela, né, será esse valor desse coeficiente angular que pegamos, porque nós pegamos dois pontos que estão longe, né, um do outro, e em verdade a variação real em um ponto qualquer está entre essa variação que pegamos. Na verdade, não é muito bem assim. O que acontece é que se nós pegarmos dois pontos e traçarmos uma reta, nós estaremos achando algo próximo da derivada, mas não exatamente a derivada. Porque, em verdade, caso peguemos dois pontos e tomemos uma reta, nós podemos pegar outros dois pontos quaisquer e obter outra reta diferente, ou manter o mesmo ponto, pegar outro ponto e obter outra reta. Então, isso não é uma informação confiável. O que seria uma informação confiável seria justamente nós conseguirmos calcular em um ponto apenas, porque se nós não temos uma reta na nossa função, então vamos tomar apenas um ponto e tentar obter uma reta a partir disso. Mas como? Nós necessitamos de dois pontos para obter uma reta. Bom, nós podemos a olho nu, digamos, né, traçar uma reta que seja mais ou menos tangente aqui a essa parábola. E aí, por exemplo, aqui teríamos o valor da derivada dela nesse ponto, ou seja, quanto que é a taxa de variação de y em relação a x nesse ponto aqui. E essa taxa de variação seria o coeficiente angular dessa reta aqui, que seria negativo nesse caso, né? Caso tracemos o simétrico a esse, seria positivo. Agora, como que analiticamente nós podemos obter, né, fazer uma análise qualitativa, desse valor da derivada? Perceba que aqui a derivada será nula, porque aqui é muito simples de nós traçarmos uma reta, será uma reta paralela, né, coincidente com o eixo das abscissas, aqui será do eixo x. E o coeficiente angular dessa reta será nulo, será zero, porque significa que nesse ponto, só vendo apenas esse ponto e meio que o resto da curva, nós sabemos que, bom, nesse ponto exatamente, y não está variando em relação a x, porque é bem na ponta, né? Então é justamente no momento de transição aí. E aqui as derivadas seriam positivas, aqui teríamos uma reta assim, aqui uma assim, aqui já seriam negativas. Mas como podemos obter em qualquer ponto essa derivada, né, ou seja, o coeficiente angular da reta, de uma maneira simples? Então, a função que temos é esta. Acontece que, por meios matemáticos, nós podemos obter uma outra expressão relacionada a essa função, mas chamada y com esse apóstrofo aqui, comumente chamado de y', né, que está relacionada a esta, mas é a derivada dessa, ou seja, é uma expressão também em relação a x, né, ela depende de x de alguma maneira. E caso pluguemos o valor de x aqui, nós obtemos o coeficiente angular para esse y aqui, que é a parábola, quando no ponto x. Então, por exemplo, caso x fosse zero, nós
nós deveríamos obter zero aqui de alguma forma, porque esse é o coeficiente angular dessa curva, né? No ponto em que é tudo zero, né? Porque vai ser tudo zero. E da mesma maneira, aqui nesse ponto aqui, que será, pode ser x algum valor positivo, y também será. Caso pluguemos esse valor de x aqui, obteremos o coeficiente angular desta reta neste ponto. Seria a reta tangente, é comumente chamada de reta tangente. Ok, já temos uma definição conceitual do que seria isso. Mas, como podemos obter essa expressão aqui? A ideia é que tomemos dois pontos infinitamente próximos. E é incrível que podemos fazer isso. Então, considere dois pontos, sei lá, vamos pegar um ponto aqui. Este ponto e este outro ponto. Nem dá de ver aí de tão pequeno que é um ponto, mas enfim. Considere que, em verdade, a distância deles é tão pequena que difere 0 de 0, mas não é 0. A isso chama-se um diferencial, se não me engano. E antes nós chamamos uma variação em x. Em verdade são o mesmo ponto, né? Mas a gente está fazendo uso de uma ferramenta matemática chamada de limite. Então, antes nós estávamos chamando uma variação. Deixa-me fazer um triângulo aqui. Uma variação em x de ΔX. Só que essa variação ela é finita. Ela é finita e ela tem um valor bem definido. Agora, vamos usar dessa definição que eu acabei de falar. E ao invés de chamar de ΔX, nós vamos falar em verdade de um dx. O que é esse dx? É justamente uma variação tão pequena em x que não pode ser mensurada. Ela é nula, mas ela existe. Como é que eu posso dizer? Existe. Ela pode ser relacionada com outra variação também. A qual? A em y, porque também estávamos chamando de ΔY, uma variação em y. E, em verdade, a razão entre essas duas, né, entre essa e essa, seria a derivada. E agora vamos chamar de dy isso. Seria uma variação infinitesimal também em y. Então, tendo em vista, né, essas novas maneiras de chamar as coisas, né? A derivada, em verdade, seria a razão entre esta variação infinitesimal em y pela variação infinitesimal em x. Essa seria a nossa função derivada que nós queremos. Isso é para ser um y em linha, ok, perdão. Antes estávamos chamando de ΔY por ΔX, agora nós queremos em um ponto, por isso será isso aqui. Ok, vamos agora então estabelecer qual é o valor dessa função derivada, para que possamos facilmente calcular a derivada em qualquer ponto dessa curva, expressa por x ao quadrado. Então, vamos ultimamente ter uma função em x também. Vamos analisar o que é realmente esse nosso dy e esse nosso dx. Perceba que uma variação... Vamos pegar esses dois pontos que estão significativamente distintos, diferem bastante entre si, só para termos uma ideia. Vamos supor mentalmente que esses são os dois pontos. Entretanto, esses dois pontos que nós estamos considerando são, na verdade, o mesmo, estão exatamente no mesmo ponto, mas, como estamos falando de uma proporção entre eles dois, faz sentido, né, nós falarmos disso. Então, nós temos que uma variação em y, a aqui, e uma variação em x, a aqui.